Olá, você está no Escatologia, Princípio do Fim, tudo bem? Vamos falar sobre a numerologia divina e vamos falar hoje sobre o número 4. Eu estava pesquisando e vi que o número 4 ele é muito interessante, tal como o número 7, o número 3, 12, 40, tem vários números, né? Mas nós vamos começar sobre o número 4. Vamos falar um pouco sobre ele, porque tem muitas coisas interessantes que Deus criou com o número 4 e muitas coisas que Ele quer nos revelar. O nome de Deus e de Jesus contém 4 letras no original. Aqui está o tetragrama sagrado, como os irmãos já conhecem, e aqui ao lado é o nome de Jesus, também com 4 letras no original. A palavra céu, em hebraico, também são 4 letras. Quando Deus criou a terra, Ele colocou elementos imutáveis na terra. E começando com alguns deles aqui, vamos falar dos elementos da natureza, que são ar, água, terra e fogo. Essas coisas, elas contêm desde sempre e vão ser praticamente eternas, né? As 4 fases de um ciclo de tempo, os 4 elementos da natureza e os 4 temperamentos do homem. Veja que interessante, aqui está, né, o fogo, o ar, a terra e a água, e aqui nessa mesma imagem tem os 4 temperamentos do ser humano. É o humor colérico, né, que quer dizer dominância, o humor sanguíneo, influência, o humor melancólico, cautela, e o humor fleumático, estabilidade. E aqui do lado tem os estados úmido, quente, frio e seco. Veja que tudo envolve o número 4. Também temos os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Tudo coisas que Deus estabeleceu para sempre. Aqui está outono, inverno, primavera, verão. Desde que a terra é terra, isso existe. Então, vem Deus, que é desde sempre, nunca foi criado. Jesus também, nunca foram criados, são e existem desde sempre. E agora chegamos ao 4º dia da criação. Estamos tentando passar mais ou menos numa ordem cronológica da criação, né? Aí vem a criação da terra com seus elementos e agora chegamos aqui ao 4º dia da criação, onde Deus vai criar o sol e também a lua e as estrelas. Aqui tem o versículo 16 de Gênesis 1, onde diz: Deus, pois, fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Então está aqui o sol, aqui mais em cima a lua e em volta tudo isso aqui estrelas. Tudo isso foi criado no 4º dia. E há uma coisa interessante na palavra que o apóstolo Pedro diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então o 4º dia da criação se criou o sol. E no 4º milênio da criação, Deus enviou Jesus à terra, que é o sol da justiça. Veja que está tudo interligado com o número 4. Né? O sol criado no 4º dia e Jesus, o sol da justiça, vindo à terra no 4º milênio. Então aqui nós temos o 4º mandamento, que vai falar sobre o sábado. Lembra-te do sábado, para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Êxodo 20, do 8 ao 11. Então, após 400 anos de escravidão, Deus dá a lei ao povo, né? Que essa lei vai apontar, do sábado, do 4º mandamento, vai apontar para um descanso, que nós vamos ver agora. Aqui o povo de Israel não estava acostumado a descansar. Eram escravos e trabalhavam direto, sem nenhum descanso no seu corpo. E aqui Deus, quando os livra de lá, Ele já apresenta na sua lei um descanso. Um dia de descanso na semana, o 7º dia. Tal como Ele descansou no 7º dia da criação, e assim Ele também quer que o homem o faça, descansando no 7º dia de cada semana, que é o sábado. Mas isso aponta para algo muito maior lá na frente. O sábado semanal é uma sombra do sábado eterno que o Senhor quer
para nós. E aqui, curiosamente, Hebreus capítulo 4 também vai falar do sábado, o descanso eterno. O escritor aos Hebreus vai falar muito bem sobre esse assunto, apontando o sábado para um descanso eterno em Jesus Cristo. Isso tudo estamos falando do quarto dia da criação em relação a todas essas coisas. Então aqui chegamos ao 7º milênio, que é o verdadeiro sábado da nova aliança. Então tem uma continha que eu fiz aqui para fazer a relação entre o sábado da semana com o sábado que é o descanso eterno que o Senhor preparou para nós, como está escrito em Hebreus 4. Então veja a relação que eu estou fazendo. Eu escrevi aqui, após o quarto dia, que é a criação do sol, somando-se mais 3 dias, chega-se ao 7º dia, que é o descanso da antiga aliança. Colocando essa conta entre 1000 e 1000 anos, estamos aqui, 4.000 anos mais 3.000 anos é igual a 7.000 anos. Jesus nasceu no 4º milênio. Somando-se 3, chega-se ao 7º milênio, que é o verdadeiro descanso eterno. Veja que está tudo interligado. Então, no 4º dia da criação, Deus criou o sol, o luminar maior, que representa a Jesus. Jesus é a luz do mundo, ele é o sol da justiça e ele é o cabeça da igreja. Também criou a lua, o luminar menor, que representa a igreja, o corpo de Cristo. E também criou as estrelas, luminares menores, que representam os membros do corpo individualmente. Veja aqui Apocalipse 1, versículo 20, que diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, estrelas está aqui apontando para o anjo da igreja, para o homem, o ser humano que estava à frente da igreja. É isso que está dizendo aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Então, podemos ver que estrelas está representando, então, as pessoas, os membros individuais deste corpo, que é a igreja, a noiva de Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 1, vai também nos falar agora de sol, de lua e de estrelas. Veja, diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então aqui está representando uma mulher que é a igreja, de Cristo, revestida de sol, que é o próprio Cristo, tendo a lua debaixo dos seus pés. A lua recebe o seu brilho do sol, ela não tem o seu brilho próprio, Ela é um luminar menor. E tendo 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, isso tudo aqui é uma representação da igreja do Senhor Jesus Cristo, que ao final de tudo é representado com essa imagem aqui, uma igreja formada de pessoas, que é o corpo de Cristo, o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E essa é a informação do 4º dia da criação, com todos esses elementos ligados ao número 4. Aqui também é interessante que essa palavra aqui, Adamá, ela significa solo vermelho, mas ela está ligada à criação do primeiro homem, que é Adão. Veja que aqui está a palavra Adão, que tem essa primeira letra Aleph, a segunda letra Dalet e a terceira letra Men-Sofit, que é no final. Aqui está Adam, como está aqui, Adão. E veja a palavra como se fosse solo vermelho, de onde ele foi retirado para ser feito. Então está aqui Adamá. Aqui vejam as mesmas letras, acrescentada somente um rei, que curiosamente também tem essa letra aqui no tetragrama sagrado. Por 2 vezes essa letra aqui, rei, aparecem
no tetragrama sagrado. Então essa palavra representa o solo vermelho de onde Adão foi feito, e que não é a mesma palavra para terra, querendo dizer planeta, que seria a palavra Eretz. Porém aqui, como um solo de onde Adão foi tirado, é Adamá, com 4 letras. A palavra Shalom, paz, também é formada por 4 letras no hebraico. Vamos vendo o número 4 realmente envolvido em muitas coisas. Então falamos até aqui sobre o número 4 na criação de coisas imutáveis do Senhor, né? Agora nós vamos ver o número 4 envolvido na área de governo humano. Em 1 Reis 6:1 vai dizer assim: E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Então aqui envolvido o número 400, que tem a ver com o número 4, e também que diz que no 4º ano de Salomão ele começou a edificar a casa do Senhor. E em Jeremias 25, versículos 1 e 11, vai falar assim: A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano, veja que interessante, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veja que está tratando de governo também, e aqui também no 4º ano. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então aqui no 4º ano de Salomão está se edificando a casa do Senhor, e aqui Jeremias dá uma profecia no 4º ano de Jeoiaquim que tudo será destruído e que serão escravos do rei da Babilônia por 70 anos. E isso tudo no 4º ano. Então aqui no livro do profeta Daniel, mostram várias vezes o número 4 envolvido. Tem o 4º e último reino humano, que esse 4º reino ainda virá, e depois virá essa pedra que representa o reino de Jesus Cristo e tomará o reino dos homens e será o reino de Jesus Cristo eternamente. Isso está relatado no capítulo 2 de Daniel. No capítulo 3, vai mencionar o 4º homem na fornalha. Também tem a ver com Jesus Cristo, que entendemos que é o 4º homem na fornalha, que o próprio Nabucodonosor diz que a aparência dele é como filho dos deuses. E depois, no capítulo 7 de Daniel, também ele vai ver 4 animais estranhos. E essas 3 figuras no livro de Daniel tratam com o número 4 envolvendo governos humanos. E agora nós vamos ver o número 4 também envolvido com o fim dos tempos, já num cunho escatológico. E diz assim, Apocalipse 8:12: E o 4º anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Então vejo que o sol, a lua e as estrelas, esses 3 astros que foram criados no 4º dia, agora o 4º anjo toca uma trombeta para diminuir a potência de iluminação desses astros. Então vejam que é muito interessante isso, né? Praticamente uma coisa ligada à outra. Então eu coloquei uma informação aqui que é, enquanto isso pode estar acontecendo com os astros, o próprio Sol, a Lua e as estrelas como astros celestes, é possível também que esteja apontando para a perseguição e morte dos santos na grande tribulação. Lembra que no começo desse estudo nós falamos sobre estrelas significando o povo de Deus, a Lua como a igreja do Senhor, né? Então é possível que esteja falando aqui como uma dupla informação. Agora o interessante é essa questão realmente, que é o 4º anjo que toca e vai falar sobre Sol, Lua e estrelas que foram criados no 4º dia. Agora a 4ª praga
Apocalipse 16, 8 e 9, que é a quarta taça, né? E diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Ou seja, de novo aqui, ó, o mesmo sol que foi criado no quarto dia para abençoar, para ser bênção para a humanidade, agora vai servir de maldição, né? O quarto anjo também derrama uma taça sobre o sol, e assim ele passa a queimar os homens. Veja que o número 4 realmente está envolvido em várias áreas, desde o princípio até o fim. E aqui chegamos também a essa profecia tão tenebrosa, né, sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. É Apocalipse 6, versículo 8, que vai tratar do quarto cavaleiro, que vem montado no quarto cavalo, e ele traz consigo 4 tipos de mortandade para matar a quarta parte da terra. Vejam então, irmãos, que o número 4 está envolvido realmente diretamente em muitos acontecimentos escatológicos. Vamos ler este versículo na íntegra aqui para os irmãos. Diz assim: e olhei e eis um cavalo verde. Está traduzido como amarelo em muitas Bíblias, mas a cor original do cavalo é verde ou esverdeado, porque a palavra no original é chloros, que vem de cloro, né? E quer dizer também a cor da morte, a cor de um corpo, né, de um defunto que fica meio esverdeado, sem o sangue, né? Por isso que o cavalo é dessa cor. Então, voltando à leitura. E olhei, e eis um cavalo verde, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno, que aqui nós podemos entender como o mundo dos mortos, o seguia. E foi-lhes dado o poder de matar a quarta parte da terra com... E aí vem os 4 tipos de mortandades. Com espada, 1. Com fome, 2. Com peste, 3. E com as feras da terra, 4. E após todo esse governo humano, Deus tem o seu governo também estabelecido, e ele começa o seu reino sendo apresentado com 4 evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João. Que muitos vão dizer que Mateus vai falar Jesus na ótica de rei, Marcos, Jesus como servo, Lucas como Salvador, e João mostra Jesus como o Deus Todo-Poderoso. Então, aqui aponta para o governo eterno do Senhor nosso Deus. Mais uma vez aqui trazendo o número 4, que são os 4 evangelhos, que é a biografia do nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar, apresentamos aqui os 4 seres viventes, que está em Apocalipse 4, versículo 7, que diz: e o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. O número 4 está desde o início da criação do Senhor e aponta até o final de todas as coisas. Com certeza existem mais versículos e mais detalhes sobre o número 4, mas nós não poderíamos trazer tudo aqui, porque senão ficaria realmente enorme este estudo. Mas já deu para os irmãos terem uma ideia da maravilhosa numerologia divina. É assim que Deus trabalha. Vamos falar de outros números também e também dos múltiplos do número 4. Falaremos do número 40 e depois do número 400. Aqui já vimos um pouco sobre isso tudo. Fiquem ligados, que Deus abençoe a cada um de vocês. Se inscreva em nosso canal Escatologia Princípio do Fim e também em nosso outro canal Maná Eterno. Deixe seu like, deixe seu comentário, nos ajuda muito com o YouTube. A paz do Senhor a todos.